E aí, rapaziada, seja bem-vindo aí ao canal do Professor PC, mais uma aulinha aí do nosso curso de Filosofia, um curso voltado para o ensino médio, né? O objetivo aqui no canal é apresentar o programa do ensino médio de Filosofia e Sociologia. Hoje, Filosofia é a nossa sexta aula aí, né, que a gente está lançando do programa de Filosofia, mas a segunda de uma série que fala sobre o que é o ser. Ou seja, são duas aulas que especificamente tratam dos problemas filosóficos levantados pelo filósofo Heráclito de Éfeso e agora, na aula de hoje, segunda aula dessa questão sobre o ser, nós vamos tratar sobre o filósofo Parmênides de Eleia e a sua problemática. O título, né, o que é o ser, desde a aula anterior, para quem não assistiu, se você não assistiu ainda, clica, tem um cardzinho lá em cima para você voltar e vê-lo. Aliás, o interessante é que você assista ao curso inteiro, você assista a aula, dá tempo de voltar lá, assistir desde o comecinho, uma introdução mais geral à filosofia até a aula do momento. Nós vamos ver, então, com as ideias de Parmênides e Heráclito, que a filosofia amplia mais seu campo de horizonte, né? Nós deixamos de ser apenas fisiólogos, cosmólogos, e agora nós introduzimos a metafísica, a lógica, a ontologia, e os problemas aqui levantados, né, tanto na aula anterior com Heráclito, quanto nesta aula com Parmênides, são os problemas fundamentais de Platão, a base dos problemas da filosofia de Platão, que vai te ajudar a compreender muito melhor o mundo das ideias, a teoria das ideias de Platão e, consequentemente, compreendendo Platão, compreendendo Aristóteles. Então, vamos nessa, me segue aí, vamos assistir essa aulinha aí, vamos ser todos a serviço de uma educação de qualidade para quem está atrás, para quem está buscando, né? Se você quer, você consegue. Vamos lá, o objetivo aqui é você. Nós estamos aqui por você, meu irmão, por você, meu querido aluno, e você aí que está estudando, precisando de uma orientação para o vestibular, para o ensino médio mesmo, reforçar aí no dia de prova, seja bem-vindo, vamos lá, né? Vamos agora iniciar de fato nossa aula, corre lá. Bom, primeiro, como todas as aulas aqui, de quem já assiste o canal sabe direitinho, eu inicio uma espécie de contextualização, não é? Nesse caso, revisando, porque nós temos um bloco de uma aula, e contextualizando, não é assim? Então, onde nós estamos? No atual momento, na discussão, nós estamos o seguinte, existe na filosofia de Heráclito e Parmênides uma amostra de que o princípio de todas as coisas, aquele conceito que inicialmente era buscado, procurado pelos filósofos, que se iniciou como sendo um princípio físico para a descrição de uma natureza física, ele começa, em alguns filósofos, a tornar conceitos cada vez mais abstratos, né? E o conceito de devir em Heráclito, que a gente viu na semana passada, nas outras aulas, ele é por demais abstrato. Assim como o conceito que veremos hoje, o conceito de ser imóvel e eterno de Parmênides. Essa problemática de hoje, como nós já vimos também no início da outra aula, ela inaugura a metafísica, a ontologia e a lógica. Obviamente, nós não teremos aqui a lógica propriamente desenvolvida, como, por exemplo, nós conheceremos lá, no momento oportuno, na lógica de Aristóteles. No entanto, o germe da lógica, as discussões conceituais de lógica, ele está aqui principalmente em Parmênides. Outra situação é o seguinte. O Heráclito de Éfeso propõe o devir como a essência da natureza, da physis, né? Isso nós vimos na aula passada. Esse devir que é movimento, que é mudança, como sendo a única coisa permanente na natureza é o próprio devir. Isso é o que foi, em resumo, proposto na aula passada. Nesse sentido, galera, quando nós falamos em essência, aquilo que está por trás, né, o metafísica, né, da metafísica, aquilo que está por trás de tudo, como essência e, portanto, como fundamento, se contrapõe aquilo que parece ser, que apenas é aparência. Existe, então, uma essência mais fundamental, né, e existe uma aparência. Essas discussões elas começam aqui e vão terminar lá no Aristóteles, lá no final da filosofia clássica.
Então, assim, essa definição de essência e aparência sobre a realidade, ela está na base do discurso metafísico ontológico e, com certeza, é o pilar para a gente entender um pouquinho a problemática do Heráclito em relação com a problemática do Parmênides que veremos hoje. Parmênides e o ser imutável e eterno. Esse é o nosso problema de hoje. Parmênides e o ser imutável e eterno. Se o Heráclito de Éfeso propôs o devir como sendo a essência da natureza, né? Por trás da aparência das mudanças das características que nós compreendemos na natureza, o fundamento de tudo isso é o devir, ou seja, a mudança constante. Se o Heráclito propõe este conceito metafísico para dar conta da natureza, o Parmênides, né, da cidade grega de Eleia, está aí uma estátua dele aí aparecendo aí, os dados. Eu não estou colocando dados biográficos, só nascimento e morte provável, para situar você no tempo. Sobre biografia de filósofos, nós com certeza vamos inaugurar uma série específica sobre isso. Mas, no momento, é só isso. O que importa aqui do curso são os problemas, os temas, a filosofia em si, né, do pensador, do teórico, do filósofo. Então, Parmênides de Eleia, como é que a gente consegue compreender, então? A primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, que a mutabilidade da natureza corresponde a uma corrupção, ao erro e à ilusão. Ou seja, Parmênides se contrapõe diametralmente, né, oposto a Heráclito. Enquanto para Heráclito a essência correspondia exatamente a essa característica transitória e imutável, como sendo de fato o que está por trás de tudo, como nós vimos na aula anterior, para o Parmênides, a mutabilidade da natureza, ela corresponde à corrupção das coisas, né? A destruição, a corrupção das coisas, corresponde exatamente ao erro e à ilusão. Para ele, nós vamos ver agora por quê, não é possível, não há conhecimento, não há alcance da essência de nada a partir da mutabilidade, né? De você confiar nos seus sentidos e naquilo que aparece para você. Por quê? Porque para Parmênides, o ser imutável e eterno que é o fundamento da natureza aparente das coisas. Lembre-se bem que há um minuto atrás eu falei, nós temos essência e nós temos aparência. Aparência é aquilo que tu percebes do mundo, né, na lógica do Parmênides, através dos teus sentidos, né? Tu vê, de fato, mutabilidade, corrupção, né? Os seres que nascem, se transformam, erros, ilusões, aquilo que parece ser de uma forma não é. Para Parmênides, toda essa transitoriedade, na verdade, ela faz com que conheça a essência verdadeira do ser das coisas. O ser, ele é aquilo que existe. De maneira que tudo que muda, ora é, ora não é mais. Se não é mais, não é ser. Por quê? O ser é. Aquilo que existe, existe. O não ser, não existe. Eita, professor, se eu estou falando aí, está complicando a minha linguagem, está complicando para mim, não, de ser, não é? Compreendam, pessoas. O Parmênides, ele propõe o seguinte, só é possível conhecer aquilo que permanece idêntico a si mesmo. Ou seja, como você vai conseguir conhecer uma coisa que agora é de um jeito e já não é mais? Ou seja, a mutabilidade. A mutabilidade ela pode até ser percebida, mas ela nunca vai ser apreendida. Nunca vai ser essência. Por quê? Porque ela não é verdadeira. Professor, como não é verdadeiro? Para Parmênides, a verdade ela é imutável, sabe? Algo só pode ser verdadeiro e seguro, ou seja, só pode compor a essência da natureza quando esse algo permanece idêntico a si mesmo. Aquilo que agora é de uma forma e imediatamente muda para ser de outra,
vai ficar, ou seja, sempre na passagem do ser para o não ser, ser dessa forma, depois não ser mais dessa forma, ser e não ser, ser e não ser, isso leva muito mais à confusão do que à conclusão de coisas seguras. Tá? Eu não posso afirmar que a natureza é de um jeito se ela já não é mais no instante seguinte. Então, para o Parmênides, deve haver algo que permaneça na natureza. Tudo isso que é mudança, na verdade, é apenas uma cópia imperfeita, uma ilusão, uma manifestação errada. Ou seja, apenas o que permanece idêntico é verdadeiro e possível de conhecer. Para o Parmênides, aí ele vai apelar para um raciocínio lógico, daí onde nós dizemos que a lógica surge aí em Parmênides por conta dos raciocínios que são utilizados, que apelam grandemente para a lógica, sobretudo para o princípio de identidade. Uma coisa que quem não conhece ainda vai conhecer lá à frente. Olha só, o ser é, o não ser não é. Óbvio, não é? Aquilo que existe, existe. O que não existe, não existe. E só posso conhecer o que existe. Eu posso conhecer este aparelho de telefone porque ele existe. Aquilo que não existe não pode ser conhecido. Ou seja, o ser é. Esse eu conheço. O não ser não é. Se é não ser, não existe. Se não existe, não posso conhecer. Agora, para o ser existir, ou seja, o ser das coisas, a existência da física, do cosmos, essa essência, esse ser que está por trás de tudo, para ele ser, para ele existir e para que eu possa de fato conhecê-lo, ele tem que ser idêntico a si mesmo, ele tem que permanecer, ele tem que ser imutável. De maneira que, na lógica do que é aparência e do que é essência, nós vamos ter em Parmênides o seguinte: toda mudança, tudo que você percebe da natureza é ilusão e erro. Nós veremos já já na leitura de uma frase do próprio filósofo, de um pequeno fragmento de texto. Tudo que existe, existe porque pode ser compreendido. Aquilo que muda permanece fica nessa eterna passagem do ser para o não ser. Isso é inseguro, é impossível que eu conheça, eu não posso capturar nada dali. Então, a aparência, que é mudança, ao contrário do que pensava Heráclito, essa aparência é ilusão, não se prenda a ela. Se você quer alcançar a verdade, a virtude, se você quer de fato, como é a tarefa da filosofia, encontrar a verdade, encontrar o conceito sobre a essência de tudo, o ser das coisas, então você só pode encontrar como essência o ser imóvel e imutável, aquilo que jamais muda e permanece idêntico a si mesmo. Não é? É um conceito que, por exemplo, mais tarde nós vamos ver que alguns filósofos identificam essa ideia do ser imutável e eterno e perfeito com Deus, por exemplo. Né? O Ocidente cristão faz isso. E é justamente por esses raciocínios do ser e do não ser não é, entendeu? Por exemplo, A é igual a A. A não pode ser A igual a A, igual a B, igual a C, então. Princípio de identidade. Né? É por isso que, a partir das discussões de Parmênides, a gente vai começar a chegar a certas conclusões sobre a metafísica, sobre o ser das coisas, que são, de fato, né, a base da lógica, da lógica que mais tarde vai ser fundamentada, sistematizada por Aristóteles, e o princípio de identidade, que é o primeiro princípio da lógica clássica. De maneira, então, que é o seguinte: a essência, ou seja, o ser eterno e imutável, coincide com a verdade, e a aparência coincide com o erro e a ilusão. Essas duas noções de essência e aparência. O que é a essência é a verdade. O que é a verdade? O ser eterno e imutável, que não muda. Se é imutável, não muda, né, pai? A aparência coincide com o erro e a ilusão, ou seja, os sentidos nos trazem enganação. Beleza? De maneira que, em Parmênides, nós vamos ver aqui o princípio de algo que ficou clássico nas filosofias de Platão. E, é claro, sob outra abordagem também na filosofia de Aristóteles.
É a partir de Parmênides que Platão pega a ideia de que é preciso rejeitar os sentidos, nossos órgãos dos sentidos, aquilo que nós conhecemos por ele, e abraçar apenas o cultivo da razão. Isso ajuda, por exemplo, a gente a entender a inscrição de Platão em sua academia, né? No pórtico de entrada escrito: aquele que não souber geometria, que não entre aqui, porque o exercício, né, de abstração lógica da matemática e da geometria é, por excelência, o cultivo da razão e, por excelência, a rejeição dos sentidos como algo que pudesse trazer conhecimento verdadeiro. Beleza? Bom, então, agora, com a palavra o filósofo. A gente vai ler esse fragmento do poema de Parmênides e a gente vai entender melhor aquilo que a gente já discutiu agora nas ideias na sessão anterior. Vamos então. Nunca será isso estabelecido que as coisas que não são existem. Afasta o pensamento dessa via de investigação. Não deixes a experiência, caminho tão percorrido, constranger-te. Não deixes vagar teu cego olho, ou teu ouvido surdo, ou mesmo a língua por essa via. Mas só pela razão decide tu, quanto ao muitas vezes contestado. Olha, pessoal, o que nós temos aí, certo? Primeiro ele afirma logo tudo. Aquilo que nunca vai ser verdade, que o que não é, existe. E primeiro ele faz, depois logo ele imediatamente faz a exortação de que você abandone a experiência, né? Não deixe esse caminho tão percorrido te constranger, né? Aí ele fala sobre os órgãos dos sentidos: não deixes vagar teu cego olho, ou teu ouvido surdo, ou mesmo a língua, lembrando da fala, do discurso, né? Por esta via, ou seja, a tua fala, o teu discurso que não caminhe pelos sentidos, porque é inseguro, porque não traz fundamento de nada. Para o filósofo Parmênides, os sentidos são a via do erro e do engano, assim como Platão vai abraçar absolutamente esta mesma ideia, não é mesmo? Então, assim, galera, nós vamos perceber como, de fato, Parmênides e Heráclito, eles estabelecem essa dicotomia entre o devir e o ser imóvel, inauguram a disciplina da metafísica, a ontologia, que fala do ser. Afinal, a palavra ontologia vem do grego ontos, que significa o ser, e a partir desses discursos conceituais, acaba estabelecendo o próprio princípio da lógica, o princípio de identidade e da não contradição, que vocês vão ver mais lá em Aristóteles, beleza? Então, concluindo, o que nós temos aqui? Os problemas fundamentais da filosofia antiga do período clássico estão fundados a partir das filosofias de Heráclito e Parmênides. Obviamente, não temos mais apenas uma cosmologia, não, uma filosofia da natureza, né? Temos, além da cosmologia, agora nós temos uma metafísica, uma ontologia, uma lógica, e, com isso, os caminhos para o período cosmológico, né? Inaugurados ali com Sócrates e os sofistas e, consequentemente, com Platão, seu discípulo. Essa problemática é a base da filosofia de Platão, né? Falei várias vezes, porque vocês vão precisar, no próximo conteúdo, quando a gente for estudar Platão, vocês vão precisar ter em mente essa diferenciação entre a essência e a aparência, o fato de Heráclito privilegiar o devir, o conceito de Heráclito para o devir, o fato de Parmênides, em contraposição, não aceitar a ideia de devir, problematizar o ser eterno e imutável, etc. Né? Compreender estas duas aulinhas aqui, para lá, quando a gente for ver Platão, é uma base super importante. Neste momento da história da filosofia, amplia-se não apenas o horizonte de investigação, mas novas disciplinas surgem, tais como cosmologia, física, metafísica, ontologia e lógica, exatamente o que foi que eu falei. Vocês vão ver ao longo desse curso que mais disciplinas são acrescidas aí. Né? Agora, no período que estudaremos, que é o chamado período antropológico na filosofia clássica grega, nós vamos começar a falar sobre ética, sobre política, né? Que são mais duas disciplinas, moral, enfim. E com isso a gente conclui esse bloco de duas atividades, certo? E vamos apenas para um pequeno exercício aqui, para tornar as coisas um pouco mais
Deixa eu jogar um lance de humor aí para você também, eu deixei aqui, ó. Bom, pessoal, então aí tem uma chargezinha, um humor aí para você parar e pensar e testar se você entendeu o conceito, os conceitos de Parmênides. É você ler, se você percebeu o humor e a ironia por trás dessas piadinhas, aí você percebe que conheceu direitinho. Eu deixei isso como um desafio. Deixa lá nos comentários do vídeo o que você entendeu dessa tirinha, deixa lá, Letícia. É uma atividadezinha prática aí para saber se você assimilou direitinho aquilo que a gente viu, né, cara? Então, ficamos por aqui. Mais uma aula. Espero ter podido contribuir para a tua compreensão. Um abraço aí do PC, ó. Tamo junto. Aproveita, cara. Se tu assistiu o vídeo até aqui, se inscreve nesse canal, sabe? Dá o like no vídeo, deixa um comentário, tira uma pergunta, uma dúvida. Ajuda a gente aí. Compartilha com um brother teu que está estudando, um amigo, para que a gente possa continuar lançando esses videozinhos e fazer esse repositório para mim como professor, para você como estudante, voltar aqui quantas vezes quiser. Eu acredito que todo profissional de educação ele tem em mente essa ideia de ajudar a difundir o conhecimento, a cultura. No meu caso, apaixonado que sou pela filosofia, a filosofia também aí para todo mundo, tornar mais acessível, usar essas ferramentas de hoje tão a serviço da desinformação para o bem, né, cara? Para a informação, para o conhecimento. Afinal de contas, como diria um provérbio árabe, a ignorância é vizinha da maldade. Então, tamo junto, até mais e valeu.